lugar, muito bom dia! O Corinthians garantiu a liderança do Grupo E da Libertadores ao empatar com o Peñarol no Uruguai por 1-1. De quebra, Fernando Diniz alcançou a maior invencibilidade de um técnico na história da competição. No Paraguai, a Conmebol confirmou a vitória do Flamengo para cima do Independiente Medellín por WO. E os cariocas lutam pela melhor campanha. Na Sul-Americana, o Galo bateu o Cienciano por 2-0 e agora precisa de uma vitória simples para avançar às oitavas. No Sauditão, Cristiano Ronaldo marcou 2 vezes no jogo que garantiu o título nacional ao Al Nassr de Jorge Jesus. Na Inglaterra, o Manchester City anunciou a saída de Pep Guardiola após 10 anos e 20 títulos no comando da equipe. De volta ao nosso território, o Brasileirão chega à penúltima rodada antes da parada para a Copa, com muitos duelos entre paulistas e cariocas. O São Paulo recebe o Botafogo, o Mirassol tem pela frente o Fluminense, o Vasco encara o Bragantino e no Maracanã tem o duelo entre Flamengo e Palmeiras. No lado alviverde, a presidente Leila Pereira rebateu a nota da organizada, que pediu a demissão de Abel Ferreira e afirmou que não aceita uma eliminação precoce na Libertadores. O resultado do jogo de ontem, é claro que me incomodou, é claro que eu fiquei chateada, é claro que eu fico preocupada, porque pelo trabalho que nós desenvolvemos diariamente, pelo investimento que a presidente faz na aquisição de atletas, em toda aquela estrutura que nós temos, em tudo que nós oferecemos para os nossos atletas. Eu acho assim, inconcebível, vou te falar com toda sinceridade, nós não passarmos para uma próxima fase da Libertadores. Pode acontecer? Claro que pode, porque no futebol é um jogo, tudo pode acontecer. O jogo do Palmeiras não terá tanto jogo direto como estes últimos 3, mas também terá algum. Temos que controlar aquilo que são os pontos fortes do Palmeiras e depois tentar colocar em prática aquilo que são as nossas ideias. Para mim acabou, é o último jogo que eu vou fazer, que eu fiz no Al Nassr. Mas você já sabe para onde vai depois? Vou para Portugal, vou passar férias 2, 3 dias, 4 dias a Portugal e depois penso ir ao Brasil, penso ir ao Rio. Então a gente pode ver Jorge Jesus no Brasil, quem sabe? Sim, mas não a treinar. Vou ao Brasil só passar férias. Eu acredito que o futebol sempre nos dá novas oportunidades, então a pessoa que está buscando aprender, evoluir, crescer cada vez mais, sem dúvida nenhuma, ela vai ter uma nova oportunidade de fazer algo melhor. Se tinha uma coisa para lamentar no jogo, foi a quantidade de gols que a gente perdeu, que a gente era para ter vencido o jogo hoje. Dos jogos fora, com certeza, foi um jogo que a gente teve mais chance de vencer, mais do que contra a Platense, mais do que contra o Santa Fé. Então, assim, teve um volume de chances criadas muito bom. Lábia! O Zaccaria! Gol! Do Corinthians! Olha, se deu bem o Corinthians, hein? Já era primeiro lugar, agora continua ali na primeira posição. E outra, poupou muita gente, só levou 2 zagueiros e o goleiro como titulares e de resto foi com um time reserva. Alguns principais jogadores entraram no segundo tempo. E quem tá feliz da vida, tá cestando daquele jeito perfeito, maravilhoso, é Ronaldo Giovanelli. Bom dia, Rona! Bom dia, menina Renata! O Zaccaria apareceu! Menina! Os seus cavalinhos, bom dia! Segue o líder, menina! Segue o líder da Liberta! Diniz é o monstro sagrado da Libertadores. Também Cicinho. E tem mais, hein? Teve os trapalhões ontem lá, era o Yuri e o Pedro Raul, mas quem brilhou foi o Zaccaria. Essa que é a diferença, menina. Que time, hein? Parabéns, Diniz e os seus comandados. Agora é pensar na próxima fase, porque nós estamos na próxima fase da Libertadores. Invicto, Cicinho. Até aqui, invicto, menina. Muito bem. Edu Dracena, a gente sai do cenário Libertadores para pensar no Campeonato Brasileiro. Que jogaço é esse?
Flamengo e Palmeiras já preparou o coração? Bom dia. Bom dia, Renata. Bom dia, meus amigos. Esse sim é o líder, Ronaldo. Líder o quê? O líder do Brasileirão. Não é líder do grupozinho seu aí de Libertadores. Já perdeu da Libertadores, já. Agora, vou falar uma coisa. Amanhã vai ser aquele jogo, Renata, que vai deixar todo mundo ansioso, na expectativa, na frente da televisão, porque sabe que as duas melhores equipes e que investiram muito. Então, tomara que o palmeirense se una, né? Jogadores, torcida, comissão técnica, para enfrentar o Flamengo. Não é jogar contra nós ali mesmo. Cicinho, aquele bom dia pra você. Na Sul-Americana, quem se deu bem foi o Atlético Mineiro, que venceu o Cienciano. Parece um time mais ajustado. É adversário do Ronaldão no final de semana. E antes, para começar a rodada, teremos um São Paulo e Botafogo. Mesma pergunta, tá preparado? Bom dia, Renata. Bom dia, amiguinhos. Gostei do Atlético Mineiro. Mudou a postura, né? Jogando um futebol agora convincente. Parabéns pela vitória. Agora, se tratando do São Paulo, aí já fica a interrogação. Assim como o palmeirense e o flamenguista vai ficar na frente da televisão, na expectativa de um grande jogo, o São Paulino é na expectativa de melhorar o jogo. Não ganhou o Corinthians, mas é como se tivesse vencido, porque é primeiro lugar do grupo, eliminou o Peñarol da competição e comemora o resultado com o time quase todo reserva. E lá no nosso canal Jogo Aberto no YouTube, já você acompanha tudo que rolou, jogadores, detalhes e também, lembre-se, no final de semana tem 500 milhas de Indianápolis aqui na Band, a principal prova do automobilismo ao vivo pra você. Se liguem rápido na velocidade. Um jogo muito bom, competiu muito, marcou muito bem. O Peñarol não teve uma chance clara de gol, nem o gol foi uma chance clara, que foi uma bola raspada ali de primeiro pau, que eles tiveram a felicidade de bater bem. E se tinha uma coisa para lamentar no jogo, foi a quantidade de gols que a gente perdeu, que a gente era para ter vencido o jogo hoje. Dos jogos fora, com certeza foi um jogo que a gente teve mais chance de vencer, mais do que contra a Platense, mais do que contra Santa Fé. Então, assim, teve um volume de chances criadas muito bom. E defensivamente voltou a ter um comportamento muito bom também. A gente ofereceu praticamente nada de chance ao Peñarol. Sobre o que você fez pós o gol, a comemoração, se tem alguma menção a essa sua comemoração e esse seu sorriso? Sim, uma mensagem. Eu quero Memphis ficar aqui no Brasil, no Corinthians. Eu acho... toda a gente sabe, ele é grande jogador por Corinthians e ele ama muito Corinthians, ele quer ficar aqui e para nós é um jogador muito importante. Eu tenho futebol para mostrar no Corinthians, eu jogo muitos anos no Champions League, eu ganhei 9 títulos em Europa. Eu estava um amigo do Memphis, mas ele sabe também eu tenho qualidade para jogar aqui no Corinthians. E quando eu tenho oportunidade, eu quero mostrar no treinador, no torcida, no clube. Acredito que estou muito bem fisicamente, venho trabalhando a cada dia para recuperar, né, o meu espaço que acredito que ali nas minhas lesões me dificultou um pouco, fui um pouco infeliz, mas já me sinto bem já para poder ajudar o professor Diniz aí. Qual que é a resenha do Diniz contigo? Ele fala para mim ir para cima dos caras mesmo, ir para cima, ir pro drible, né, que é minha característica. Então isso me passa muita confiança, né, me passa muita confiança para poder fazer o que eu sei de melhor, que é ir para cima, é driblar e é ajudar meus companheiros da melhor forma. 15 segundos.
estamos surfando nas ondas da Libertadores e da Sul-Americana. Corinthians com uma campanha muito boa, agora vai buscar a recuperação na Série A, né, Ronaldo? É, com o Galo, né, bebê? Eu quero ver você e o Everton no debate hoje. Vamos lá, deixa ele comigo. Bom, agora é briga de líderes. É competição pelo topo da tabela. Amanhã tem Flamengo e Palmeiras pelo Brasileirão. Jogão no Maracanã com todos os ingredientes para um grande espetáculo. Craques em campo, torcida apaixonada, disputa lá em cima. E claro, seu palpite na Novibet. Porque quando é um jogo em que tudo pode acontecer, não dá para ficar em um chute só, né? Tem resultado, tem gols, tem escanteios, tem jogador decisivo. E para montar tudo do seu jeito, tem o criador de apostas da Novibet. Funciona assim: você faz um palpite de R$40 com pelo menos 2 mercados no criador de apostas. E se o seu palpite não bater, você recebe R$20 em aposta grátis e mais 10 giros grátis. Ou seja, você monta seu cenário, entra no jogo com estratégia e ainda pode continuar se divertindo, mesmo se o seu palpite bater na trave. Agora me diz, quem leva essa? Flamengo faz valer o Maracanã ou o Palmeiras mostra força fora de casa? Então, aproveite esse jogão, entre na Novibet, monte o seu palpite e acompanhe Flamengo e Palmeiras. Aponte o celular para o QR Code que está aqui na tela ou acesse novibet.bet.br e confira todos os detalhes do criador de apostas. Flamengo e Palmeiras é jogão e jogo grande merece palpite do seu jeito. E lembre-se, aposta não é investimento, jogue com responsabilidade e é apenas para maiores de 18 anos. Seguinte, vamos a Indianápolis sem perder tempo. Lá a movimentação da Fórmula Indy e das 500 milhas é intensa. Thiago Fagnani está nessa jornada, acompanhando tudo e traz as novidades nessa sexta-feira. Que final de semana que promete. Bom dia para você, Thiago. Renata, bom dia a todos que acompanham o Jogo Aberto. Hoje é o Carb Day, hoje já é um dia completamente diferente dos outros. Muita gente por aqui no Indianapolis Motor Speedway, os fãs já com todo o acesso, arquibancadas liberadas. E olha, vejam só, já desligaram, foi pegadinha. Esse aqui é o carro de Hélio Castro Neves, agora sim! Estamos aqui em frente à equipe do Hélio, carro sendo ligado, últimos ajustes sendo feitos, inspeções também sendo feitas, porque hoje é o último treino livre antes da corrida deste domingo. Por isso esse nome, Carb Day, o Carburation Day. 2 horas de treino para os últimos ajustes visando as 500 milhas. Brasileiros aqui, um monte, olha só. Vejam só, muitos brasileiros aqui em frente ao box do Hélio Castro Neves, também muitos brasileiros lá do outro lado, nos boxes do Caio Collet. Quem ganha a corrida domingo? Hélio Castro Neves! Quem ganha? Hélio Castro Neves! Elinho! Aí, ó, torcida gigantesca aqui pelo Elinho. Essa galera toda aqui é de São Paulo, vieram acompanhar a corrida. Também tem um pessoal que mora em Michigan e veio pra cá para acompanhar as 500 milhas de Indianápolis. Ontem, quinta-feira, foi Media Day, muito papo com os pilotos por aqui e tem definição do clima, em definição da chuva, hein? Roda o BT! Chuva, calor, frio. O clima em Indianápolis está assim. E para domingo, pode ter água. A gente precisa ficar atento às condições, né? E também cabe aos engenheiros, a mim também, ficar em cima disso e fazer o melhor trabalho possível para adaptar às condições que a gente vai ter no horário da corrida. Eu espero que esteja bem quente, porque o nosso carro no calor funcionou muito bem. E então vamos ver o que vai acontecer. E se for segunda-feira, vocês vão ter que mudar seu voo, né? E nestes dias sem atividades na pista, os pilotos aproveitam para fazer com mais calma outros tipos de treino. Fui na academia e fiz exercícios para as pernas. Elas estão um pouco cansadas. Foi bom para dar uma movimentada. Indianápolis tem 76 vencedores diferentes nas 109 corridas realizadas.
Participar já é um grande feito. Vencer, então, eleva o patamar de qualquer um. Que o diga Hélio Castro Neves, que está no grupo dos maiores vencedores. Ficou em primeiro lugar 4 vezes. Quando eu venho para cá, eu sempre vejo da maneira... Eu não estou aqui só para fazer um número, eu estou aqui para realmente disputar essa vitória, como aconteceu em 2021, que a gente venceu a 4ª vitória. E é um esporte de equipe, então não depende só de mim, mas eu estou no comando e acredito que esse ano a expectativa é bem grande. Vencer as 500 milhas de Indianápolis significa entrar para a história do automobilismo mundial. Mas não podemos deixar de lado a alta premiação em dinheiro. Olha, tem premiação para tudo. Ano passado, Alex Palou faturou quase 3 milhões e 900 mil dólares. Joseph Newgarden, em 2024, levou quase 4 milhões e 300 mil. É muita grana, hein, Renata? Não sei onde eu estava com a cabeça quando eu não pensei em pilotar um carro por aí, né? Fui ser apresentadora de TV, hein? Mas tem gente que se deu bem, que é competente, talentoso. E, aliás, o time de pilotos da Fórmula Indy é demais, então... que acompanhe tudo aqui na Band, domingo, 500 milhas de Indianápolis. E ó, a trilha vai nos levar para a Sul-Americana e o Galo se deu bem, venceu o Cienciano por 2-0. O time tá se ajustando, ninguém fala em demissão do Barba, tá melhorando o Atlético. O Cicinho deu spoiler. O Atlético está a um passo das oitavas ou da eliminação na Sul-Americana. Vai ser muito bom se a gente vencer, né? Porque, sem dúvida nenhuma, perdendo e saindo dessa competição não é algo que a gente, sem dúvida nenhuma, almeja ou espera, né? E assim, vencendo, não participar desse playoff é a melhor coisa que vai ser. Fora da altitude, o Cienciano tinha dificuldade para se encontrar em campo. Melhor para Coelho, que encontrou Renan Lodge sozinho no segundo pau. Seu 4º gol, empatando com a sua temporada mais artilheira da carreira. Eu fico muito feliz por isso, eu quero bater essa marca ainda. Tem muitos jogos, eu tenho certeza que vou bater essa marca. Minda quase ampliou essa vantagem, parou na trave. O caminho do gol era no cruzamento. Coelho deixou o marcador sozinho e Bernard marcou o seu 2º na Sul-Americana. No segundo tempo, os peruanos partiram para o ataque e encontraram em Everson uma barreira debaixo das traves, segurando a vantagem alvinegra. Placar final, Atlético 2, Cienciano 0. Precisamos fazer os 6 pontos que a gente tem a disputar, conseguimos os 3 hoje, que é muito importante. Temos uma outra decisão semana que vem para que a gente possa classificar em primeiro, que é o principal objetivo do clube. Agora o grupo do Atlético embolou de vez. Galo, Cienciano e Puerto Cabello têm 7 pontos cada e o Lanterna Juventude tem 6 pontos. As 4 equipes chegam na última rodada dependendo apenas de si para passar de fase. E no caso do Atlético é vencer ou vencer. Recebe o Puerto Cabello aqui dentro da Arena MRV e caso a partida termine com vitória do Galo, aí a equipe vai para a liderança do seu grupo. Só que o empate ou uma derrota acaba com a desclassificação do Galo. Não seria só importante vencer hoje para permanecer vivo na Sul-Americana, seria importante vencer pela sequência de vitórias. Quanto mais a gente conseguir uma sequência de vitórias, mais confiança vai nos dar, isso vai nos ajudar, vai dar dias tranquilos para poder trabalhar também tranquilamente. Começo com você, Cicinho, para falar dessa melhora do Galo. O que vem chamando sua atenção? O que mudou e que está sendo diferente no Atlético? O desempenho dos atletas no quesito, Renata, vontade, né? O ânimo dos jogadores está diferente, né? Os jogadores, eles se procuram dentro de campo. O Renan Lodge perdeu um gol no segundo tempo, cara a cara, que ele poderia ter dado assistência. Não houve reclamação, mas sim os jogadores aplaudem um ou outro. Então, assim, dá para ver que o clima está mais leve. Não sei o que aconteceu por parte da diretoria e jogadores, mas o clima está mais leve.
Não acredito que o Hulk era o problema dessa equipe, não. Na verdade, o Hulk era quem brigava por essa equipe, quem era o para-raio, digamos assim, dos problemas aí. E o Hulk saiu, agora a diretoria provavelmente deve ter mudado o discurso. Então, a postura dos jogadores está diferente. Os jogadores estão querendo jogar e estão jogando mais leve, por isso que o Atlético está conseguindo um grande resultado. E agora, final de semana, vem embalado para cima para atropelar o Corinthians. Eita. Ronaldão, o que mais preocupa você em relação a esse Atlético que está ressurgindo na temporada? O que preocupa para o jogo de domingo? Eu acho que não tem preocupação. A arena vai estar lotada, sabe que lá é difícil. E a verdade é que essa forma de jogar do Galo, com a saída também do Hulk, eu acho que teve um pagamento aí nesse meio termo, porque eles estão contra voltada, isso é verdade, que eles estavam sem receber. No começo do ano eles estavam pedindo, todo mundo entrando na justiça para pedir a liberação para ir voar para novos ares. E agora o treinador que estava sendo abalroado pela torcida e pela imprensa, ainda mais lá em Minas, agora com os resultados está tendo a tranquilidade para trabalhar. Essa que é a verdade. E colocou os jogadores ontem para tentar essa classificação, que a gente achou que não brigaria mais o Galo. A verdade é que cansou os jogadores e domingo estarão cansados contra o Corinthians. Então, e o Corinthians que foi poupado ontem praticamente. Então vai ser um grande jogo e o Corinthians vai conseguir 3 pontos jogando em casa, porque a sua casa é a maior força junto com o Diniz. Agora, se ganhar do Puerto Cabello, né, na próxima rodada e última rodada, tem tudo para se classificar o Galo. E fora isso, no Campeonato Brasileiro já venceu o Mirassol e vai tentar passar por cima do Corinthians, mesmo fora de casa, hein, Edu? Sim, quando você pega, né, o Barba, né, você tira o Alan Franco e coloca o Alexander ali no meio, Renata, você vê um meio de campo mais com mobilidade, você vê que chega bastante ao ataque, o Renan Lodge chegando muito bem também no ataque. Então você vê realmente que os jogadores do Atlético Mineiro estão jogando mais leves. De repente, eles assumiram a responsabilidade que só estava em um jogador. Então todos pegou um pouquinho da responsabilidade e colocou dentro do campo e a gente está vendo uma melhora assim da equipe do Atlético Mineiro. E na sequência, quem busca melhora no Campeonato Brasileiro é o Corinthians, porque na Libertadores tá bom demais, né, Rona? É líder, menino, do grupo, é líder. Fazer o quê? Ai, sextou bem, hein? Sextou. Seguinte... Nem precisou vencer o Peñarol. O Corinthians empatou no Uruguai, no Campeão del Siglo, por 1-1. Gol do Zacaria, hein, Ronaldão? E olha só, tá bem na foto. Na Libertadores já pensa nas oitavas, agora é concentrar no Brasileirão. Quem já estava classificado, um time misto parecia suficiente na fria Montevidéu. Mas não foi jogo simples para o Corinthians. O Peñarol precisava da vitória para seguir vivo e abriu o placar cedo. Cobrança de escanteio de Trindade, Maxi Oliveira, de cabeça, colocou na rede. A bola sobrou na cabeça do Oliveira! Logo depois, Caio César, que mostrou estar bem fisicamente, fez boa jogada, mas ninguém conseguiu completar. O garoto está seguindo os conselhos do professor Diniz, viu? Ele fala pra mim ir pra cima dos caras mesmo, ir pra cima, ir pro drible, né, que é minha característica. Então isso me passa muita confiança, né, me passa muita confiança para poder fazer o que eu sei de melhor, que é ir pra cima, é driblar e é ajudar meus companheiros da melhor forma. Os donos da casa assustaram o timão no fim da primeira etapa, quando Arezzo foi acionado e encontrou um Pierre. O atacante chutou pro gol. O Corinthians foi salvo pelo impedimento.
Os visitantes tiveram boas chances antes do intervalo. A bola não entrava. Nesse lance, André finalizou, Pedro Raul acabou atrapalhando. Enquanto o Diniz se preparava para mexer no time no segundo tempo, o Corinthians respondeu com Zacaria Labiar. Tudo começou no contra-ataque puxado por Caio César. Bate-rebate, Pedro Raul tocou na bola, Aguerre defendeu. No rebote, Zacaria empatou o jogo. Ele se tornou o primeiro marroquino a marcar na Libertadores. Do Corinthians! Labiar! Comemorou ao estilo Memphis Depay e chegou a pedir a permanência do amigo holandês. O clube ainda busca parceiros para viabilizar essa renovação. Eu quero Memphis ficar aqui no Brasil, no Corinthians. Eu acho... toda a gente sabe, ele é grande jogador por Corinthians e ele ama muito Corinthians. Ele quer ficar aqui e para nós é um jogador muito importante. Garro, Linga e Yuri Alberto entraram no jogo. O camisa 9 desperdiçou várias oportunidades. Ficou aquela sensação que dava para ter saído com a vitória. O time fez um jogo muito bom, competiu muito, marcou muito bem. O Penharol não teve uma chance clara de gol, nem o gol foi uma chance clara, que foi uma bola raspada ali de primeiro pau, que eles tiveram a felicidade de bater bem. Se tinha uma coisa para lamentar no jogo, foi a quantidade de gols que a gente perdeu, que a gente era para ter vencido o jogo hoje. Dos jogos fora, com certeza, foi um jogo que a gente teve mais chance de vencer. Um dos poucos titulares que atuou, Hugo Souza, comentou pela primeira vez sobre a não convocação para a Copa do Mundo. A esperança estava muito grande, a expectativa também, mas Deus sabe todas as coisas. Eu realmente estou com o coração muito em paz, a minha mente muito em paz. Vou continuar trabalhando da mesma forma ou até mais para desempenhar o meu melhor aqui no clube, dar o meu melhor pelo Corinthians sempre, porque foi isso que me levou até lá. E, bom, a gente tem mais 4 anos aí para trabalhar e construir um ciclo de 2030, né? O Corinthians assegurou a liderança do Grupo E da Libertadores. O Timão está invicto no torneio. Na próxima quarta-feira, enfrenta o Platense da Argentina em casa, pela última rodada da fase de grupos. Antes disso, o treinador precisa fazer o time reagir no Brasileirão, já que está na zona de rebaixamento. Domingo tem confronto com o Atlético Mineiro, em Itaquera. Enquanto isso, é bom curtir a boa fase no mata-mata. Nas redes sociais, a página oficial da Libertadores parabenizou Fernando Diniz, que chegou à maior invencibilidade de um técnico na principal competição de clubes da América do Sul. São 19 jogos sem perder. E para o corintiano ficar mais feliz ainda, a gente mostra a situação do Grupo E. O Corinthians é uma pena porque ele já não tem muita chance de ser a melhor campanha na primeira fase, que era um objetivo, mas isso também pouco importa porque o Timão hoje é o líder do Grupo E com 11 pontos, seguido do Platense, que tem 7, Santa Fé 5 e o Penharol eliminado. O Timão, com o empate de ontem lá em Montevidéu, elimina o clube comandado pelo Aguirre, que, aliás, é fraco demais. Gente... Fraquíssimo. O Penharol, pela tradição, pela camisa, pelo que ele representa na história da Libertadores, é uma equipe que não é condizente com o que apresentou. O Corinthians não tem nada a ver com isso e o Diniz é tão inteligente que ele, sabendo da fraqueza e da fragilidade do adversário, fez o quê? Deixou como titulares apenas o Hugo Souza, o Gabriel Paulista e também o Gustavo Henrique. Aí colocou 3 titulares no segundo tempo, fez o descanso que o Chico Garcia pediu. E aí, Ronaldão, qual é o saldo de tudo isso, além da classificação, que é ótima? E aí, qual é o problema do Corinthians de pegar esses times fracos, se eles lá estão? Tem que pegar e ganhar. Eu acho que isso tem que acontecer ontem. Mas não ganhou.
Então, não ganhou, mas ganhou em casa. 2-0. Quer dizer, pegou em casa, meteu 2. Lá, 1-1. Então, quando pega esses times fraquinhos, tem que vencer. E ontem, o absurdo de perder tantos gols do Yuri, o Pedro Raul, que a bola bateu até na mão dele, dentro da área lá, meu pai do céu. Então, o Corinthians erra ainda no setor, no quesito de você ter esses jogadores ali que você tem que tirar. Já falei aqui. Porque quando você tem um jogador ruim no seu time, uma hora você vai ter que usar. E o Diniz teve que usar os caras ontem, que era para dar uma sacola ontem nesse Peñarol. E só tem 2 times brasileiros invictos nessa competição, hein? Deixar bem claro aqui. É Flamengo e Corinthians. Corinthians nada. e Flamengo. Nessa ordem, tanto faz. Mas você se deu por conta que o Mirassol já tem mais pontos que o Corinthians? Mas você se deu por conta que o Mirassol Não, tá no aí. grupo que tem LDU e Lanús. Então, mas você tá falando de que grupo agora? Do grupo E. É que você trouxe o Flamengo. Está no outro grupo. Você trouxe o grupo A para discussão. Não, eu trouxe os 2 times invictos na competição. É isso que eu quis lembrar vocês aqui. Mas ontem aqui parecia que o Peñarol era o Real Madrid, era o Barcelona, porque todo mundo colocou empate com medo. E todo mundo sumiu do grupo. Não, mas todo mundo acertou. Eu acertei o placar, o Chico acertou o placar, o Everton acertou o placar e o Marco Aurélio também. Eu só tô sabendo pelas redes sociais que vocês acertaram, que vocês queriam medalha. Mas você não faz o programa com a gente? Vocês queriam medalha. Eu acertei o Corinthians. Isso aí, né? Você não precisa de medalha, não. Você agora, deveria valorizar um palpite, certo? Não, vocês querem medalha para acertar o palpite 1-1, pô. Peraí. Quando eu acertei a vitória 1-0 e o nome do jogador que fez o gol é diferente. Mas vamos falar do Corinthians rapidinho, só isso aqui. Entrou o Garro e entrou o Yuri, virou outra coisa o Corinthians. Mas você reclamou do Yuri agora há pouco. Então, que jogou só um pedacinho do jogo. Eu gostaria de falar bem dele, porque se ele fizesse os gols que ele perde, ele já estaria na seleção brasileira no lugar do Hendrick. Agora eu não sei, Porque ele teve mais oportunidade de fazer gols e ele só fez poucos gols. Então, ele irritou a torcida ontem também. Eu espero que ele tenha guardado pelo menos 3, 4 para domingo. Você esqueceu de falar do Caio César. Esse menino é bom jogador, você não falou dele. Calma. É que ele entrou no lugar aqui que sempre trabalhava, era o tal de Vitinho e era o tal de Thales Magno. Tá na cabeça ainda. Deixa esse menino lá quietinho, teve uma lesãozinha, tá voltando. Ele pode melhorar muito, ele dá muita velocidade ao ataque do Corinthians, isso é bom. A ilusão do Ronaldo é igual o Corinthians comemorando a classificação, porque vai entrar dinheiro. Você tá na Libertadores? Porque o Ronaldo ele tá comemorando algo contra um time. Empate, esse sim. Não, e ele tá comemorando igual o por quê? Porque classificou e vai entrar dinheiro. Mas é ilusão, porque vai tudo pra quem o Corinthians tem que pagar. Então, assim, Ronaldo, vive a realidade. Porque tem time que tá devendo pro Mito ainda, tá devendo pro Dorival. O Corinthians, mesmo com o time reserva, tinha que ter ganho de 3, 4-0 desse time aí. Então, você não fica iludido, não que agora, você tá? Agora vem a realidade do Corinthians. É a Série B da Libertadores. Agora fica a pergunta, e o Yuri vai tentar responder pra gente. Será que ele tá numa má fase técnica ou será que quer ir embora? Você ficou um pouquinho preocupado com aquela sua entrevista lá na Zona Mista. Você quer falar um pouquinho disso, assim? Não, eu junto do meu staff, meu pai, que é meu representante agora, a gente prefere ficar na nossa e continuar fazendo o meu trabalho para não criar mais polêmica. Foi sucinto e saiu pela tangente. Edu Dracena, qual é a sua interpretação desse assunto Yuri Alberto e Corinthians? Nesse momento ele está certo, realmente ficar calado, trabalhar, né, como ele vinha fazendo. É claro que aquela declaração que ele deu, né, falando dos seus objetivos, do seu sonho, de repente jogar na Europa, muitas coisas, de repente, não saiu da maneira como ele gostaria. Porque às vezes as pessoas falam assim, não, ele não quer ficar no Corinthians. Não é que ele não quer ficar no Corinthians, ele quer também ter outros objetivos. E ele, estando bem no Corinthians, fazendo gols, com certeza vai aparecer oportunidades inúmeras para ele. De repente, outros times da Europa também. Então, ele tem que estar bem. E por isso que ele tem que trabalhar. Eu acho o Yuri um grande jogador. Se ele sair um dia do Corinthians, o Corinthians vai sentir muita falta dele, porque é um cara que se dedica, se empenha e faz muitos gols. Fizesse sim, eu não sei se ele ficou desmotivado, que esse ano acabou saindo fora até dessa briga pela seleção brasileira, pela Copa do Mundo, aí depois também passou por lesão e agora teve essa declaração que ele espontaneamente deu, ninguém perguntou nada e ele falou que tem passaporte italiano, que a idade, que tem sonho de ir para a Europa e ao mesmo tempo em campo, eu concordo com o Ronaldo, a gente discute aqui, troca ideias, mas eu concordo, ele tem perdido gols que pro calibre, pela qualidade dele, são fáceis.
Exatamente. Poderia caprichar um pouco mais na pontaria, mas o que chama atenção no Yuri é o que? Ele não tem medo de perder também. Ele é um cara que tenta. Um jogo fácil desse daí, outros jogadores não estavam conseguindo criar jogada. Bastou ele entrar com 3, 4... No segundo tempo ele perdeu 4 gols. Não, tudo bem, perde, mas só que tenta. Tem jogador do Corinthians que nem perde. Se esconde. Os caras se escondem, ele pelo menos corre, ele busca a movimentação, ele é um cara fazer que jus ao incomoda salário, pelo menos. os Olha aí, ó, mas que salário? Que ele não tá fez ganhando. Um lance aí desse fazer jus ele ao que salário, ganhou a não bola ganha. e foi lá, ué. Olha lá, mas tem que fazer gol, velho. E outra, perde mais do que faz. E outra, tem qual que é o problema gol. do cara falar também que quer respirar ares novos? Então, assim, eu não vejo problema nenhum nesse. Ele sempre foi profissional com o Corinthians, davam data pra ele voltar após Você lesão. não vê Ele problema voltava porque no bem seu time antes. o cara some. Então, o cara é muito profissional. Vocês O estão cara não reclamando fala também nada, de o cara barriga vai, some e não fala nada com ninguém. Você está acostumado com isso. Aqui não. Ele tem que fazer gol, tem que brigar e fazer gol. Porque vocês, ele tem que entregar. Vocês gostam de dar valor no Memphis, que fica lá gastando dinheiro do com isso o cara fala. Isso que você quer dizer, né? No seu time o cara some. Então tá bom. Melhor sumir, então. Tô gostando desse debate aqui, não é? Possível. Agora, o debate também será intenso para Flamengo e Palmeiras. O jogo considerado o mais atrativo da rodada, líder e vice-líder, casa do Flamengo. E começamos com o Mengão, que tem jogadores voltando a ficar à disposição do Leonardo Jardim. Pode vir. Jogo que para o Brasil. Assim, Léo Pereira definiu o confronto entre Flamengo e Palmeiras. Para o Brasil, digamos, que vem sendo um confronto muito, muito importante. A gente vem decidindo muitos campeonatos, então, com certeza, tem tudo para ser um dia muito especial para nós e para todos aqueles que estiveram no Maracanã prestigiando esse jogo. Na briga pelo topo da tabela, as duas equipes se enfrentam neste sábado no Maracanã pelo Campeonato Brasileiro. Enquanto o rubro-negro é vice-líder com 31 pontos, o Palmeiras ocupa a primeira colocação com 35. Uma vitória em casa pode ajudar o Fla a encostar ainda mais no time paulista. É um jogo à parte, né? Vem sendo um jogo à parte há alguns anos e a gente está preparado e esperamos fazer uma grande atuação, dar alegria para o nosso torcedor e sair com os 3 pontos, que é importante para a gente nos nossos objetivos na competição. O Flamengo chega embalado para o duelo depois da vitória sobre o Estudiantes, que garantiu a classificação antecipada para as oitavas de final da Libertadores. Para a partida deste sábado, o técnico Leonardo Jardim terá um problema na defesa. Danilo está suspenso após ser expulso contra o Atlético Paranaense na última rodada. Além dele, Cebolinha segue no departamento médico por conta de uma leve lesão no quadril. A boa notícia fica por conta de Plata. Recuperado de uma lesão no joelho esquerdo, o atacante treinou normalmente no Ninho do Urubu nesta quinta-feira e tem grandes chances de retornar diante do Palmeiras. Outro que pode reforçar a equipe é Pulgar. O volante chileno não atua desde o início de abril, quando sofreu uma lesão no ombro direito. Agora tenta recuperar espaço após a boa sequência de Everton Araújo no meio-campo rubro-negro. Além disso, a comissão disciplinar da Conmebol deu a vitória por WO ao Flamengo no jogo cancelado contra o Independiente Medellín, que aconteceu na Colômbia pela 4ª rodada da fase de grupos da Libertadores. Com o resultado, o Flamengo foi a 13 pontos no grupo A. O Independiente Medellín aparece logo em seguida com 7. O Estudiantes é o 3º colocado da chave com 6 pontos e o Cusco é o 4º com apenas 1. O time colombiano ainda foi punido com 5 partidas como mandante com portões fechados em competições da Conmebol, 2 jogos fora de casa sem presença da torcida e uma multa de $116 mil, cerca de R$582 mil. Cicinho, Flamengo eliminado da Copa do Brasil, vitaminado com o resultado da Conmebol já divulgado, ganhou mais 3 pontos, mais 3 gols no saldo. Então agora é Brasileirão. Flamengo vai bem, tem jogo atrasado ainda com o Mirassol, só que a parada é o líder do campeonato, Palmeiras, e a rivalidade nacional mais acesa nos últimos anos.
Exatamente. É o clássico aí que o povo brasileiro está esperando, né? São as duas melhores equipes com maior investimento. As duas equipes não vêm jogando um futebol convincente, apesar dos jogadores que têm dessa questão do investimento, mas vai ser um grande jogo. Um grande jogo. Eu não vou colocar favoritismo nem pro Flamengo, nem pro Palmeiras. Mesmo o Flamengo estando jogando em casa, vai ser um jogo duro. O cara é realista, meu. Não, é realista porque... Flamengo jogando em casa realista, e você... A minha realidade é o quê? Porque do outro lado, exatamente, tem um treinador, que é o Abel, que gosta desses jogos, que consegue extrair o melhor dos seus jogadores. O Flamengo, início de partida, o torcedor apoia, depois já começa a criar aquele ranço, começa já a reclamar de uma ou outra jogada. Isso é perigoso pro Flamengo. Então, assim, vai ser um jogo completamente aberto e para quem vai estar acompanhando, vai ser um espetáculo, Renata, porque eu acredito num jogo de muitos gols. Um jogo aberto. Sempre, Abel, a melhor alternativa, a melhor opção. Agora, Edu, falando sério mesmo, tem Pulgar, que pode estar voltando depois de 13 jogos, teve uma lesão no ombro, e tem o Plata, que jogou demais naquele 4-0 contra o Atlético Mineiro, e são reforços, mas não tem Arrascaeta. Por outro lado, o Palmeiras, quando tem Vitor Roque junto com o Flaco e o Piquerez, é outro time também. Também, Renato, são jogadores de alto nível, né? Então você perde essas peças, é complicado você repor. Então a gente sabe que o Abel vai ter que quebrar a cabeça ali para montar um time taticamente perfeito, porque você sabe que enfrentar o Flamengo no Maracanã ali com o apoio da torcida, você não pode errar. São jogadores que qualquer piscada de olho vai lá e faz o gol. Então eu acredito que vai ser um grande jogo, sim. As duas melhores equipes, o Leonardo Jardim está chegando agora, aí, eu acho que 20 jogos aí na frente do Flamengo, 73% de aproveitamento, o Abel, né, também por aí. Então vão ser jogos assim, Renato, jogo que eu acredito que qualquer jogador gostaria de jogar esse jogo. Jogo grande, jogo bom. Árbitro da partida, David Oliveira Lacerda, e o lado visitante do Palmeiras. Tem coisa boa e tem coisa estranha. A boa homenagem pro capitão Gustavo Gomes. E a parte ruim é que a Mancha Verde, torcida organizada do Palmeiras, pediu a demissão de Abel Ferreira. E além disso, a Leila disse que é inaceitável não passar na Libertadores. Palmeiras. Vocês, Gustavo Gomes. A história em carne, osso e títulos. Gustavo Raul Gomes Portinho. Para o palmeirense, o capitão Gustavo Gomes. Para o Palmeiras, o maior vencedor da história do clube com 13 títulos, sendo 9 deles como capitão. São 410 jogos, 46 gols, maior zagueiro artilheiro alviverde. O paraguaio recebeu uma bela homenagem do Verdão. Agora, na sala de troféus da Arena Palmeiras, um espaço dedicado ao maior. Eu sei que meu coração sempre vai ser verde, porque já está escrito assim, já é assim. Aos 33 anos, Gustavo Gomes está prestes a realizar um grande sonho: disputar uma Copa do Mundo. Focar, tentar ter a cabeça aqui, por mais que seja difícil, eu falo só por mim, mas também não julgo se alguém está, ou outros atletas estão pensando, porque tem essa ansiedade, eu não posso mentir isso, tem essa ansiedade de jogar a Copa do Mundo. No evento em homenagem ao ídolo, a presidente falou sobre o interesse em repatriar outro ídolo. O Danilo é um atleta que não só o Palmeiras, vários clubes, eu não tenho dúvida nenhuma, que tem interesse. É um grande atleta, é um jogador que foi criado por nós, não é, no Palmeiras. Eu gostaria, claro que sim, ele só viria a fortalecer ainda mais o nosso elenco, mas não tem nenhuma conversa ainda. A derrota para o Cerro Porteño, em que o Palmeiras perdeu a liderança do Grupo F da Libertadores, ainda repercute. A maior torcida organizada do clube publicou nota pedindo a saída do treinador português. Em frente à arena, a torcida pendurou uma faixa escrita: Fora Abel. Eu não administro o Palmeiras segundo a opinião de
de uma parte da torcida do Palmeiras. Com relação a essa manifestação, para falar a verdade, eu não vejo nenhuma manifestação, eu não tomo conhecimento de absolutamente nada que torcida organizada fala a meu respeito e a respeito da minha gestão, que para mim não tem a mínima importância. Campeão paulista, líder do Brasileirão, nas oitavas de final da Copa do Brasil. Nada mal para nenhum clube do futebol brasileiro, mas o Palmeiras vem sofrendo pressão. E uma preocupação e prioridade da presidente Leila Pereira é a classificação do Verdão para as oitavas de final da Copa Libertadores. A minha prioridade é o próximo jogo e também, principalmente, classificar para a próxima fase da Libertadores. Palmeiras, líder do Campeonato Brasileiro com 35 pontos, mas com pressão para encarar amanhã no Maracanã o vice-líder Flamengo. Edu Dracena, primeiro vamos começar com esse protesto sob nota oficial, não é? Sob forma de nota oficial. Faixas fora... Gente do céu. Eu não sei, eu acho que o futebol brasileiro nunca vai ser positivo, nunca vai ser construtivo, nunca vai ser amplo. Renata, a gente respeita, é claro, é a opinião, entendeu? Mas a minha opinião é desnecessária uma cobrança como essa, principalmente no meio de uma temporada, por tudo que o Abel já conquistou entre esses 5 anos, aí 11 títulos, cara, não é para qualquer um. Aí ok, aí a organizada, alguns torcedores querem que o Abel saia. Mas quem? Vai trazer quem? Então, acho que assim, tem que dar tempo ao tempo. O Abel já mostrou a sua competência. Jorge Jesus. Mas será que ele quer vir também? Então, falou que quer vir pro Rio de Janeiro, que ele não vai ficar no Alnassi, mas Rio de Janeiro não é São Paulo. É só de férias, mas não é longe. Quer vir? Então, em um momento assim, Renata, antes de um clássico assim contra o Flamengo, você trazer uma pressão desnecessária. Eu acredito que ali, no futebol, como a Leila falou, é um futebol blindado. Tanto pela Leila como o Anderson Barros também. E essas coisas assim que aparecem não vai atrapalhar o trabalho, a convicção que a diretoria tem em cima do trabalho do Abel. O Abel, sim, está errando em alguns aspectos? Está. O Palmeiras está jogando bem? Não está. Mas qual o time que está jogando bem? Qual o time que está dando show? Se é o Palmeiras que sai aí de uma Copa do Brasil, como saiu o Flamengo, o que estaria fazendo com o Abel? O que estaria fazendo com o Palmeiras? Então a gente tem que ter calma, analisar, né? Você tem que ter equilíbrio num momento como esse, para que você não possa tomar atitudes de uma forma assim, com cabeça quente. E eu, né, vendo assim as entrevistas da Leila, né, tô com ela assim, tem que dar tranquilidade e no final do ano a gente vai cobrar o que realmente aconteceu. Obrigada. De nada, Leila. Agora vamos falar de Cristiano Ronaldo, porque o cara vai mais feliz ainda para a Copa do Mundo. Ufa, sai zica. Garantiu o título da Liga Saudita. O Al-Nassr foi campeão. Cristiano Ronaldo fazendo gols. Jorge Jesus comandando tudo isso. E agora o português se prepara para a Copa do Mundo. Será que ele vai brilhar lá também? Liga Saudita, 34ª e última rodada. Era vencer o Damak de Fábio Carille para Cristiano Ronaldo comemorar o primeiro título do campeonato com o Al-Nassr e não deu outra. Sadio Mané, ainda antes do intervalo e no segundo tempo, a outra estrela do time, o francês Coman, trataram de abrir 2-0 no placar. Cê tá louco! Cobrando o pênalti marcado com a ajuda do VAR por toque no braço de Simakan, Sila recolocou o Damak na missão de tentar evitar o rebaixamento. Na sequência, no entanto, os holofotes se voltaram para o brilho da estrela maior. De falta e dos pés de Cristiano Ronaldo, já que a bola não resvalou em ninguém, saiu o terceiro do Al-Nassr. E o quarto também foi do português, 973 gols na carreira, faltam 27 só para o milésimo do atacante de 41 anos. Emoção e lágrimas em Riad, em contraste, claro, com a tristeza do Damak de Fábio Carille rebaixado. Minutos após a substituição, o craque já era apenas sorrisos e a arbitragem apitou o final da partida 4-1. Ele apita! Acabou o jogo! É campeão Al-Nassr pela 11ª vez da Liga Saudita na temporada 2025-2026.
Festa do time de Cristiano, João Félix, Sadio Mané, dos brasileiros Ângelo e Bento e também do técnico Jorge Jesus em fim de contrato e, portanto, na última partida à frente do clube. Cristiano somou o 36º caneco da carreira e agora ele tem pela frente a Copa do Mundo. Para mim acabou, é o último jogo que eu vou fazer, que eu fiz no Al Nassr. Mas você já sabe para onde vai depois? Vou para Portugal, vou passar férias 2, 3 dias, 4 dias a Portugal e depois penso ir ao Brasil, penso ir ao Rio. Tem muita gente lá te esperando, a torcida do Flamengo te ama e outras torcidas também anseiam com o Jorge Jesus, então a gente pode ver Jorge Jesus no Brasil, quem sabe? Sim, mas não a treinar, vou ao Brasil só passar férias. Deus é maravilhoso, fez um milagre em mim, realmente um milagre, porque eu recuperei 1 semana e meia. E pude estar aqui e ajudar os meus companheiros. Um grande jogo hoje, uma vitória para ser campeão. Coroar esse grande trabalho aí que a gente fez. E, cara, sobre a não convocação para a Copa também, lógico, fico triste, mas é sempre um prazer e uma honra representar o Brasil. Maravilha, né? Ver o Cristiano Ronaldo, um dos grandes ídolos do futebol de todos os tempos, comemorando mais um título, sendo decisivo, se preparando por uma Copa e com brasileiros também envolvidos nessa história tão bonita que agora o futebol árabe está crescendo, está aparecendo, está criando uma liga forte e a gente ter passado isso ao vivo aqui na Band também é muito bacana. Olha só, quando a gente fala em administração que é positiva, cuidados extra-campo e dentro do campo, montagem de elenco, de time, Flamengo e Palmeiras nos últimos anos são as referências no Brasil e criaram, com tudo isso, uma rivalidade dentro de campo que é pesada, forte, tem camisa. E neste final de semana, amanhã, teremos esse duelo no Maracanã e essa rivalidade só aflora. Em março, Palmeiras e Flamengo conquistaram respectivamente os títulos paulista e carioca. Mais taças para as galerias recheadas dos clubes que desde 2016 vem dominando o futebol brasileiro e sul-americano. Supremacia esportiva que tem muito a ver com o poderio econômico. O Mengão encerrou 2025 com um faturamento de 2 bilhões e 71 milhões de reais, 500 milhões a mais do que o previsto. Já o Verdão não ficou atrás e finalizou a receita do ano passado em 1 bilhão e 700 milhões de reais, recorde na história do clube. Essa fartura financeira se refletiu em campo com o aumento da rivalidade. Nesta década, não faltaram jogos antológicos, grandes decisões e muitas provocações. que você falou são sobre um favorecimento para o Palmeiras? Basta vocês verem o que se passa. Não tem os terraplanistas que acreditam que a Terra é plana? A relação com a Leila é ótima quando você concorda com tudo que ela quer. Agora tem os terraflamistas. Não é que eles acreditam que a Terra é plana e que o sistema solar gira em redor do Flamengo, e não é assim, gente. Mesmo quando não estavam envolvidos diretamente, representantes dos clubes nunca deixaram de trocar farpas. Temos que amar para o sistema, o Palmeiras ganhar 2 anos seguidos. O sistema não interessa do Palmeiras ser campeão 2 vezes. O Flamengo foi campeão 2 vezes agora, aí há pouco aí. Enfim, é muito preocupante. Desde 2016, os dois gigantes conquistaram 32 taças. O Flamengo 18, o Palmeiras 14. Levantaram 7 dos últimos 10 brasileiros por pontos corridos, inclusive disputando jogos memoráveis com jeito de final. Decidiram a Supercopa 2 vezes, proporcionaram duelos emocionantes pela Copa do Brasil. 5 das 7ª edições mais recentes da Libertadores foram comemoradas ou por rubro-negros ou por alviverdes.
fizeram a final da competição sul-americana em 2021 com a festa palmeirense. E em 2025 com os flamenguistas festejando o tetra. Amanhã se encontram no Maracanã pelo Brasileiro, que só para não perder o costume é liderado pelo Palmeiras com 4 pontos de vantagem em um jogo a mais do que o Flamengo. E um outro detalhe para apimentar o clássico: o Verdão não ganha do rival no Maraca desde dezembro de 2015. Talvez mais uma partida que se torne inesquecível e entre na próxima matéria que nós fizermos sobre a rivalidade entre os dois clubes, que, ao que tudo indica, vai seguir monopolizando o futebol brasileiro. Se um clube se acha maior que o futebol brasileiro, tem que jogar sozinho. É claro que o Flamengo não vai jogar sozinho. A gente quer ser o Real Madrid das Américas, tá certo? Isso é um reconhecimento. Algumas pessoas dizem, sou arrogante. Não, isso é um elogio implícito ao que o Real Madrid conseguiu construir. Sim, é uma rivalidade crescente e tem motivo, porque são duas equipes disputando tudo, brigando pelos principais títulos, se qualificando, contratando mais e mais jogadores e tudo com um planejamento. Mas dentro de campo não tem essa história, todo mundo quer vencer esse jogo. Exatamente, fora de campo essa rivalidade, né? Isso é gostoso no futebol, né? Lógico que entra também a questão do ego, mas o importante disso tudo é a beleza que tem dentro de campo, né? Essa rivalidade bacana, o Flamengo defendendo o seu lado, o Palmeiras também. Então é a expectativa para um grande jogo, porque são as duas melhores equipes. Realmente vai ser um futebol muito, mas muito bonito, porque as duas equipes estão precisando também mostrar para os seus torcedores. O Abel, né, pressionado aí, entre aspas, por um pedacinho da torcida do Palmeiras, enquanto do outro lado... E por alguns da imprensa também. Alguns da imprensa não. Eu acredito que o Abel é unanimidade. Então, assim, o torcedor palmeirense que está de barriga cheia e quer criar uma confusão, porque não está tendo problema nenhum ali, está vendo os outros torcedores manifestando contra as suas equipes, então quer participar também, sabe, para aparecer no jogo aberto. Então não faça isso não, porque nós São Paulinos, corintianos, estamos cansados. Curtam o momento por você. E faça um grande jogo. Não fale você, virou palmeirense, fale por você. Vem falar do Corinthians, não. E a Leila Pereira, mandatária do Palmeiras, deu uma entrevista coletiva e, entre alguns assuntos, ela falou sobre esse pedido da Mancha Verde de demissão do Abel Ferreira e também sobre a possibilidade de não se classificar na Libertadores, entre outros assuntos. Com relação a essa manifestação, para falar a verdade, eu não li, eu não vejo nenhuma manifestação, eu não tomo conhecimento de absolutamente nada que torcida organizada fala a meu respeito e a respeito da minha gestão, que para mim não tem a mínima importância. Eu já falei isso 500 vezes. Eu não administro o Palmeiras segundo opinião de uma parte da torcida. E eu não vi essa parte da torcida, quando nós fomos campeões paulista, eu não vi uma manifestação dando parabéns ao nosso trabalho. Eu não vi. Engraçado que só aparecem em momentos difíceis. E são nos momentos difíceis que nós, torcedores do bem, temos que estar mais unidos. Meu caro amigo, deixa eu te falar uma coisa, aprenda uma coisa sobre a presidente do Palmeiras. A presidente do Palmeiras não tem medo de absolutamente nada, nada. Eu estou dizendo o que eu vivencio diariamente no Palmeiras. O Abel está muito feliz, ele tem todas as condições de trabalho, ele é um excelente treinador, isso já demonstrou em toda a trajetória dele. Então esse receio não é do Abel ficar ou sair. Eu não tenho medo de absolutamente nada. A minha prioridade é o próximo jogo e também, principalmente, classificar para a próxima fase da Libertadores. Essa é a prioridade da presidente, é essa. Seria um grande título e é um título que eu não tenho na minha gestão. Eu não tenho nem o campeonato, nem a Libertadores, nem a Copa do Brasil. E até dezembro de 27 eu ficaria muito feliz se nós conseguíssemos conquistar.
Eu acho, assim, inconcebível, vou te falar com toda sinceridade, nós não passarmos para uma próxima fase da Libertadores. Pode acontecer? Claro que pode, porque no futebol é um jogo, tudo pode acontecer. Fico chateada? Claro que eu fico, mas é óbvio que as cobranças eu faço internamente, isso que vocês têm que colocar na cabeça. Vocês acham que o torcedor também acha que eu não faço cobrança interna? É claro que eu faço, gente, eu faço as cobranças onde tem que ser feitas. Muito bem, vamos para o debate depois de Leila Pereira. Aqui comigo, quem é você? Zacaria, bebida! Olha o bebê! Não, mostra. Vai, arruma aí, Rona, por favor. O bebê também, homenagem ao nosso Zacaria, bebida. Pegou ontem, bebida. Olha, Paquito. Primeiro gol dele com a camisa do Corinthians. Primeiro gol dele com o dinizismo, que é aquela coisa toda, Diniz arrebentando. O Diniz, você não sabe o que é, Cicinho? Líder! Eu achei que você ia falar como o Chico, o Diniz sendo sexy. O Diniz, não. Eu vou perguntar pra ele. Olha que bonitinho, dá uma olhadinha aqui. Hoje, quem é que está nessa primeira cadeira? Tem história essa cadeira, cuidado, Dá uma segurada aí, doutor, dá uma segurada. Tudo bem? Beijo pra você. E eu avisei que, assim, Yuri, agradecimento público aqui da turma do Jogo Aberto. Obrigado por não ter feito gol, porque se empatando ele já tá assim. É só fazer o Yuri também. Se tivesse vencido, cara. Imagina essa cabeça de peludo se tivesse vencido, não dá. Chico Garcia, aquele boa tarde especial. Boa tarde. Ontem, Fernando Diniz, somando os 14 jogos com o Fluminense, mais 5 com o Corinthians, chegou ao time, aos técnico mais invencível, uma invencibilidade mais longa na Libertadores, dito pela Comebol. E depois do jogo de ontem, como é que você qualificaria o Diniz? É sexy? É algo mais? Diga, Chico, vai. Eu gosto da sua capacidade criativa, Chico. O Fernando Diniz, ele é sedutor, né? Ele conquista a gente a cada partida, porque ele consegue escalar o Pedro Raul e ainda assim não perder o jogo. Os trapalhões, né? Os trapalhões, o Pedro Raul e o Yuri. Você tem que agradecer o Pedro Raul, não é o Yuri. Pedro Raul que tirou o gol. Que coisa, Chico Garcia. Dá pra ver que você tá feliz. Semana foi boa, né, Chiquinho? Cicinho, e você? Como é que está encarando amanhã o confronto entre São Paulo e Botafogo? Qual é o sentimento? Boa tarde, amiguinhos. Eu, assim, Renata, o São Paulino ele não pode se dar o luxo de pensar no amanhã. Não? Não, porque já tá sofrendo hoje. Então, hoje eu tô no papel. Hoje eu estou no papel de pastor pra cuidar dessa minha ovelhinha aqui, ó. É Dole. Dole é você. Meu Deus do céu. O Capela, olha quanta diferença. O Capela pensa no Remo. Vai. Essa é a realidade, irmão. Dá pra esquecer desse jogo, não? Mas tá bom, até porque ontem eu queria... Salva de palmas todos, por favor. Parabéns. Para quem? Ontem, o Odair Helman fez aniversário. 1 ano no comando do Furacão, mas tem boas fontes que daqui a pouco... Eu desejo vida eterna pra ele lá. Vida eterna, que até o último dia ele esteja no Atlético Paranaense. Nossa, bicho feio, hein? Olha. Tamanho da ovelha. Mulinho ovelha. Tem essa ovelha. E Sudracena, fiz essa pergunta capciosa pra chegar até você, que tem o grande clássico nacional, Flamengo e Palmeiras. O Palmeiras ganha esse jogo? Ganha. Me cobrem na segunda-feira. Um jogo assim. Me coce! Na segunda, o time que empatou contra o Peñarol, que é um time danado. Está comemorando o Corinthians. Você imagina, nós somos líder, que é líder do campeonato brasileiro. Não é líder de fase de grupo, vai trocar fralda, Edu. Tá vazando. Agora, quem diria... Gente, o oportunismo no futebol é uma loucura. A organizada do Palmeiras, a principal organizada, pediu a cabeça de Abel Ferreira, com faixas, com nota, demissão do Abel Ferreira. Gente, em que mundo estamos vivendo, Sgarbi? Será que não foi o Capelanes, não? É culpa do Capelanes, jornalista. O Capelanes é infiltrado. A Renata te perguntou em que mundo estamos indo. No mundo real. Pode continuar. No mundo real. Pode prosseguir, vai. Não, eu vou ser muito sincero assim, porque... Seja. Cara, quando o torcedor quer protestar, quer questionar de forma pacífica, a gente nunca vai chegar aqui com esse papo chato de querer ensinar o torcedor a torcer. Nunca. Só que se a gente pensa assim, o líder do Campeonato Brasileiro, um time que não perdia desde março,
Um time que só tem 4 derrotas no ano. Se esse time tá em crise... Campeão paulista, né, Edgar? Campeão paulista. Nessa crise de fora treinador, de grito no estádio, de tudo isso, cara, como que fica a nossa situação? Porque assim, se esse time tá em crise, o Campeonato Brasileiro inteiro, todos os times, estão numa crise gigantesca, ninguém tá nada, tem que mudar tudo de todo mundo. Porque eu concordo que o desempenho caiu, concordo que o Palmeiras, poxa, se espera muito mais por conta de investimento, por conta de tudo que conquistou nos últimos anos. Só que, na minha opinião, criar essa crise gigantesca nessa situação, na véspera de uma Copa do Mundo que o campeonato vai parar, vai tudo mudar, eu não gosto, não. Eu acho que o torcedor vai se arrepender. Mas tem direito de se manifestar, claro. Chico Garcia, eu exagerei na palavra oportunismo? Não exagerou. Só que, infelizmente, isso não é novidade, né? A gente já viu reclamações e faixas de fora Abel, inclusive antes dele ganhar alguns títulos. O que mais me tranquiliza é que o Palmeiras tem uma gestão séria, que não se baseia por uma derrota em casa na Libertadores depois de 5 anos. Não é isso que vai balizar a decisão da Leila Pereira. O Abel Ferreira... desculpa, gente, não dá para problematizar o Abel Ferreira. Nós temos muitos problemas no futebol brasileiro. O Abel Ferreira definitivamente não é um deles. Isso não impede que você não possa criticar, você não possa apontar alguns erros, alguns equívocos. Agora, eu de verdade, eu não consigo enxergar um mundo... O Capelão diz que é o mundo real, só se for da cabeça dele, um mundo real em que o Abel Ferreira se torna um problema para o Palmeiras. Quando a gente sabe que tem um segundo semestre, que provavelmente vai ter uma janela, que tem jogadores machucados, que tá todo mundo extenuado com esse calendário maluco, que tem as decisões para acontecer depois da Copa do Mundo. E aí vocês estão pensando em fora Abel. Esses caras que falaram isso fora Abel, eu torço para que aconteça. Porque aí vocês vão ver como será a realidade sem o Abel Ferreira. Falando em realidade, o Palmeiras acaba de anunciar Alexander Barbosa oficialmente como reforço para a zaga palmeirense. Só isso. Cici já saiu da Abel. Fora Abel, Cici Não, nada a ver com treinadores, sim com comandados. Porque o Barbosa já se despediu até publicamente do Botafogo, apesar de estar lá, defender o clube, mas agora será jogador do Palmeiras. Mais um reforço, um cara que acabou de ganhar, assim, uma Libertadores, um brasileiro há pouco tempo. Muito bom. E aí o papo é Abel, Capelanes. Por que você acha que o Abel tem que sair? Aí, vamos lá. Renata Fã. Você quer argumentar isso? Vamos argumentar. Então, vamos. É o seguinte, a Renata Fã, você que é mulher e está assistindo o programa, não é uma referência para você? Sem dúvida que é. Para quem quer trabalhar na área, Ronaldo Giovanelli, Edu Dracena, tá aqui o Cicinho, caras que jogaram, você quer ser jogador, não são referências para você? Onde eu quero chegar? Quando você analisa o atual cenário do Palmeiras, a Leila é referência para algum torcedor do Palmeiras? Alguém se identifica com a Leila Pereira? Não. Barros, alguém se identifica com o Barros? E aí eu coloco um asterisco no trabalho do Barros. Tudo bem, é um trabalho vitorioso, mas será que realmente entende tanto de futebol assim? Eu fiz umas contas e eu coloquei no papel... Quem entende, gastou mais de 350 milhões de reais com jogadores que não poderiam passar na porta da academia de futebol do Palmeiras. O Abel sai, quem que você traz? Aí o Abel Ferreira, que é o grande escudo dessa gestão, e eles só não mandam embora, não é porque eles são sérios e bem administrativos, não. É porque eles sabem que se eles mandarem o Abel Ferreira embora, como eles não entendem nada de bola, eles não conseguem trazer. Eu tenho um leque de opções para você. Daqui a pouco eu vou falar. O Abel Ferreira, quando ele chegou ao Palmeiras no dia 30 de outubro de 2020, dia do meu aniversário, nunca vou esquecer, ele virou uma referência ao torcedor. O torcedor não se espelha no diretor de futebol, no executivo, na presidente e nem em alguns atletas, mas olha no Abel uma Ferreira para ele poder se escorar, se embasar, se espelhar. E o Abel Ferreira de 2 anos para cá mudou. E a declaração da torcida organizada, eu não gosto de torcida organizada. Eu já falei, para mim, torcida organizada no Brasil tinha que acabar. Só que a declaração que eles falaram ontem, eu concordo. O Abel, ele mudou, ele virou uma figura ainda mais arrogante, prepotente, que o torcedor não consegue mais se sentir identificado com ele. Porque o Abel não tem humildade. Humildade não, acho que é muito forte, mas acho que a humildade de calçar sandalinha, chegar numa coletiva quando o time dele é um catado em campo e falar: nós perdemos porque jogamos mal por causa disso, não por causa do calendário, das viagens, das logísticas, das convocações. Não. Então, eu acho que o torcedor está correto em pedir a saída do Abel Ferreira. Fala os nomes do treinador. E tem que pedir agora. E tem que pedir agora. Aproveitar a pausa para a Copa do Mundo para você dar tempo para o novo treinador chegar e dar uma reformulada. Porque ele ficou maior que a Sociedade Esportiva Palmeiras. Quem é o novo treinador? Ninguém é maior que o Palmeiras. Ei, quem é o novo treinador do Palmeiras, então, Abel saindo? Eu te dou 10 nomes. Me dá 2 minutos, eu te dou 10 nomes melhores que Abel.
Guardiola tá no mercado, tá? Pô, tá de brincadeira. O Jorge Jesus saiu agora do futebol árabe, deve pra Turquia, vai querer vir Palmeiras? O quê? O Palmeiras é pequeno, então? Não, é isso, aqui está um torcedor. Ele quer o Rio de Janeiro, irmão. Palmeiras. Quero ver ele assumir a outro time. Por quê? Vai dar mais rivalidade com o Flamengo. Quero ver ele assumir o Palmeiras. O Palmeiras não poderia contratar o Jorge Jesus? Por que não? Eu também contrataria. Então pronto, eu já te dei quero ver se ele vai. Eu quero ver se ele vai. Se o diretor é bom, se o diretor de futebol é bom, vai lá, viaja e traz o cara. Traz o cara. Calma aí, só uma pergunta. Eu gosto do Jorge Jesus, bom treinador. O que ele fez O que o Abel deve ao Jorge Jesus como treinador? O quê? O que o Abel deve ao Jorge Jesus como treinador? O Abel Ferreira tem um trabalho bom na carreira, cara. Um trabalho bom na carreira. Eu quero ver, desculpa, me dá uma sublinhada aqui. Eu sei que eu tô falando muito mais sublinhada. Eu quero ver você, Abel Ferreira, trabalhar num time que não te dá a chave do clube, te dá a chave do vestiário, te dá toda a estrutura do jogo. Mas muita gente trabalha em time grande e não ganha o que ele ganhou. Não é assim não. O Jorge Jesus é melhor que o Palmeiras. Jesus e ele se acha melhor que o Palmeiras. Tá errado isso aí. Não, então só uma pergunta. Tem uma arte que, na minha opinião, mostra tudo, que mostra a quantidade de treinadores que os rivais diretos do Palmeiras tiveram no Brasil enquanto o Abel tá lá. Não tem a ver. Você acha que isso não é um mérito? Você tá comparando mel com mosca, não tem nada a ver uma coisa com a outra, cara. Você tá comparando com o São Paulo, o Palmeiras é incomparável. São Paulo, Corinthians com o Palmeiras. Financeiro, o sucesso do Palmeiras esportivo, o sucesso do Palmeiras em todos os aspectos, está totalmente interligado com esse fato, cara. Imagina, não fala bobagem. A gestão não se preocupa. Óbvio que tá. Agora tá aqui, ó. Palmeiras na era Abel. Primeiro que é o seguinte, quando um treinador completar 5 anos comandando um clube grande no Brasil, eu vou começar a discutir isso, só pra gente iniciar. E aí não é a convicção de torcida organizada, de imprensa, de torcedor, é da presidente. É da presidente do Palmeiras. Era de quem lá estava antes dela, Gagliotti. O Palmeiras hoje não é um time esculhambado. O Palmeiras, até para tomar decisões, ele vai fazer com muita calma, com muita racionalidade. E olha aqui, 431 jogos numa mesma equipe, só no Palmeiras. São 252 vitórias, são 101 empates, 78 derrotas. É o técnico com mais títulos na história total do Palmeiras, técnico mais longevo da história do Verdão, em uma única passagem. E aqui todos os títulos que a gente conhece de cor e salteado. Everton Guimarães, uma coisa é protestar pela fase ruim, cobrar melhores resultados ou até desempenho. Agora pedir a demissão de um cara que se provou por inúmeras condições ser muito superior à maioria é um risco, é bem complicado. É algo que deveria ser mais bem pensado, na minha opinião. Boa tarde. Renata, a crise não é só cognitiva, a crise é estética também do Capelães. Tá parecendo um almofadão, né, com essa roupa dele aí. Boa tarde a todos. Gente, sinceramente, eu não entro nessa não, tá? Eu entendo que as cobranças precisam ser feitas, que é muito dinheiro colocado no elenco. Eu entendo que a cobrança por um time que encante um pouco mais, né? Que não seja um time tão burocrático. Eu acho que ela tem que existir. A cobrança para cima do Anderson Barros, porque ele ocupa o cargo. Everton, estamos com um problema no microfone, na comunicação Minas-São Paulo. Já vamos solucionar isso rapidamente. Mas vocês já perceberam, né, Chico Garcia, qual é a linha de raciocínio do Everton. E é diferente da do Capela. Não, claro, porque, assim, o Everton pensa antes de falar. Eu acho assim, o Capelães, eu, de verdade, como um rival do Palmeiras, na verdade eu nem sou, né? Porque o Grêmio nem disputa os mesmos títulos do Palmeiras. Entendi. Em algum momento isso aconteceu. O Corinthians, sim. Mas o Corinthians, sim. Os rivais todos torcem para que a Leila Pereira esteja assistindo o jogo aberto e pensa assim, nossa, esse menino Capelães, ele é tão inteligente, ele é tão capaz, ele é tão sagaz, eu vou demitir agora o Abel Ferreira. Eu torço para que isso aconteça. Tá bom. Porque aí depois disso, vocês imaginem agora, no meio do ano, o Palmeiras procurando um técnico e recomeçando um trabalho longevo, consistente, em um cara que conhece a base, conhece cada jogador, que auxilia em contratações, que faz o time jogar, que potencializa jogadores. Posso quebrar o protocolo? De Deus. Posso quebrar o protocolo? Depende pra quê? Dá pra colocar a arte de novo no telão que você mostrou? Colocar, claro. Tem como, Charles? Desculpa aí, Marcelão. Tem como mostrar? Porque isso aqui que a Renata mostrou realmente são números embasasados, mas esses números não retratam a atual realidade. Posso quebrar o protocolo? Dá licença aqui, ó. Aqui, ó. Rapidinho. Rapidinho. Nossa. Estamos mostrando aqui, ó. Todos os títulos maravilhosos não podemos apagar. Agora me respondam uma coisa. De 2024 para frente, 2024 adiante, o que ganhou?
de relevância pro tamanho do Palmeiras. Paulistinha. Abraço. Tá, mas só existe o Palmeiras no Brasil? Desculpa. Só existe o Palmeiras no Brasil. Pelo nível de investimento, ganha só o Paulistinha. De 24 para cá. O Flamengo ganhou tudo de 2 anos pra cá. Quando chega numa final e não ganha, quem não ganha é péssimo. É isso. Aqui no Brasil esse é o problema. O segundo lugar é desprezado, é amassado, é ridicularizado. O Arteta, que é o técnico do Arsenal, que acabou de ganhar o campeonato inglês e que pode ganhar a Champions League, foi vice 3 vezes seguidas. E por que não foi mandado embora? Não ganhou nada. Na sua teoria, não ganhou nada o Arsenal. Tchau, vai embora. Só que quem confia, quem vê o dia a dia, é uma pena, viu, Leila, que a gente não possa ver o Palmeiras nos bastidores também. A mídia hoje é bloqueada. O Capelanes vai lá, ele fica na rua do portão de fora. Eu gostaria de ver a realidade dos clubes de outra maneira. Gostaria de entender o que estão fazendo, quais são as medidas que ninguém vê para que o resultado aconteça e para a evolução de um clube. Só que aí, gente, olha só que isso. A Leila Pereira, ela não é modinha, ela vai por convicção. Em 2023, o Flamengo não ganhou nada. E por isso ele ia mandar... Qual é a incoerência? Silêncio. Uma incoerência foi detectada. Vocês estão falando do segundo lugar, que não vale, mas todos vocês aqui na temporada passada destruíram o Palmeiras, que não deu um chute na final da Libertadores e perdeu o campeonato. Pega recorte do programa e todo mundo bateu mas é que não vamos analisar quando tá ruim. Então aí não vamos criticar. Mas quem é que pediu a saída do Abel Ferreira depois desse jogo? Quem é que pediu que o Palmeiras implodisse? Mas qual o problema de... Leila garantiu ele antes da final. Qual é o problema de assumir que o trabalho do Abel Ferreira, ele saturou. Ele quebrou, pessoal, assumam. Você teria demitido o Guardiola do City depois de uma temporada em branco. Deixa eu só meter deixa eu dar um pitaquinho só. O torcedor, ele é o quê? O termômetro do clube. Do time. Depende. É isso, torcedor? Não é isso? É isso aí. Depende. O torcedor total organizado. Todo mundo. Até eu, quando chego aqui, que eu tô com cara amarrado, é que o Corinthians perdeu. Então o torcedor é assim. Então me explica uma coisa. O sinal de alerta tá ligado. Foram acho que 3, 4 empates aí. E perder pro Cerro, um time que teve o investimento que teve, eu acho que... Uma derrota. Você pode até gostar muito do Abel, mas tá acontecendo alguma coisa e o torcedor detectou. Lembra quando ele perdeu aquele jogo lá pra LDU e na volta o que ele fez? Ele prometeu uma noite mágica. Então. Lembra disso? E não aconteceu? Teve a noite mágica. Só que agora ele tá tendo uma noite de horrores. Noite trágica. Porque essa que é a verdade. A gente tem que captar isso também do torcedor. Porque a noite de horrores e o que é pensando no Flamengo? Então, e vai ter mais luta no sábado. Vai ser a noite do terror. É que o corintiano, o São Paulino quer que o Abel vá embora. Não, quer não. É que a doideira, o doido, ele deixa o outro doido, entendeu? O campeão é o Ronaldo. Influencia-se. Sou velador, ele me pegou. Então fica assim, esse negócio, o Capelani quebrou o protocolo, eu falei, agora ele me convence. Não consegue. Pra nada, Cecília. O argumento dele é mais fraco que coisa de grilo. Bom que o torcedor sabe do que eu falo e concorda. Eu não quero que você concorde comigo. O torcedor concorda comigo. Mais fraco que coice de grilo. Entendeu? Então, assim... Meu Deus. Everton, restabelecemos câmbio. Estamos de volta. Siga, Everton. Tava bom o seu raciocínio. Tava acompanhando. Tava, Renata. Eu agradeço muito, Renata. Eu estava dizendo aqui, a voz não está tão boa, mas agora sim, agora a coisa estabelecida, é que a crise não é só cognitiva, é estética também, né? Porque eu tá parecendo o ursinho Pô, o grande Capelanes, grande, imenso Capelanes. Mas deixa eu dizer uma coisa. Não entra na minha cabeça. Eu estava dizendo aqui que vale o questionamento de um futebol que encante mais, vale a cobrança por um trabalho de um futebol mais vistoso, porque gastou-se muito dinheiro para montar esse elenco, a estrutura é fenomenal, vale a cobrança para cima do Anderson Barros sempre, porque ele ocupa o cargo que qualquer executivo de futebol gostaria de ocupar, principalmente num clube organizado que tem dinheiro para contratar, que é o sonho de todo executivo, vale as cobranças para cima da Leila, mas eu não quero que a Leila me encante. Eu não quero que o Anderson Barros me encante. Eu não torço para a minha tese de que se a Leila me encantar, se for empática, simpática, querida, eu vou adorar. Se o Anderson Barros for querido e tal, um cara que apareça sempre, que fale bem, embora eu acho que ele apareça muito pouco, eu vou me encantar. Não, eu só quero que eles entreguem o que eles estão lá para fazer. E eu quero também que o Abel entregue o que está lá para fazer. Mas eu também preciso, Renata, apontar para o elenco. E perguntar para o elenco, e quando é que eles também vão entregar? Porque eu não acredito que as ideias do Abel tenham ficado pelo caminho nesse tempo todo.
Então, como eu acredito que treinador não é só 30%, eu acho que é mais de 30%, o papel do Abel, eu continuo achando o Abel o treinador que eu sempre achei. O Abel, para mim, é um fenômeno como treinador. Fenômeno. A transformação do Palmeiras se deu pelas administrações, mas muito pela capacidade do treinador. Muito pela capacidade dele. Agora, eu preciso também começar a cobrar de quem está correndo dentro de campo, né? Eu preciso começar a cobrar. Porque senão fica fácil. Coloco na conta do Anderson, coloco na conta da Leila, coloco na conta do Abel, fora Abel, fora Abel, fora Abel. E o elenco que está aí, que chegou para dar resposta, também precisa dar. Então, corre um pouco mais, se entenda um pouco mais em campo, tome as melhores decisões e também dê uma resposta, porque senão fica fácil. Eu sempre, quando a coisa complica, a culpa é do Abel, é do Anderson e é da Leila. Mas nunca é do elenco. Aí fica fácil cobrar, né? Olha, é um ponto importante. O Everton está falando dessa cobrança direta aos jogadores, que há muito tempo são os grandes protagonistas no Palmeiras. Aliás, o Capelanes falou do início da gestão Abel até hoje, ele já reformulou o Palmeiras e ainda está reformulando. E agora, diferentemente do ano passado, quando o Palmeiras não teve títulos, trouxe jogadores mais cascudos, Andréas Pereira, Marlon Freitas, está trazendo Barbosa, não é? O Arias. Está começando a fazer um porquê. Viu que só juventude, jogador jovem para vender não é o caso, tem que ter uma mescla. E o Capelanes fala que ele é o caçador de incoerência, mas tem uma incoerência muito grande dele aí. Que o qual era? Ele agora... ia caçar uma incoerência aí, não sei qual era. Capelanes, você sempre é o primeiro a falar assim, os jogadores têm tudo de bom e de melhor, pá. Só que quando o assunto é Palmeiras, você nunca cita o jogador, você só vai no Abel. Vamos assim, o cara é pessoal. É verdade. É pessoal. É verdade. O Arias não tá jogando nada, vamos supor. O Capelanes, vamos supor, não tá bem, né? O Capelanes faz a questão aqui de no Abel, mas é por conta do Abel. Mas eu posso explicar pra você, então, por favor. Porque eu falei ontem que o John Arias, ele é um refém do Abel Ferreira, ele é um exilado. Ele fica ali, dele, né? Ele fica algemado no canto do campo. O domínio, e não consegue extrair o melhor do cara. Ô, gente, vocês acham normal? Que cabeceia com essa passação de pano, ela me dá, olha, na hora do almoço. Porque o time só pega a bola no canto e joga pra área. Pega a bola, ligação direta. Pega a bola e joga na área. Mas ninguém tá falando que tá bem. Do treinador. Ninguém Como tá é que o jogador vai então, segundo você, segundo você, então, Capela, segundo você, então, a mamãe Leila tá com medo de demitir o Abel? É óbvio que está. Deixa eu te falar uma coisa. Olha lá. Aprenda uma coisa sobre a presidente do Palmeiras. A presidente do Palmeiras não tem medo de absolutamente nada. Corajosona! Receba. Você falou que ela tá com medo? Ela não tá com medo. Ela tem medo porque ela sabe se ela perder o escudo dela, ela tá, entre aspas, do futebol linguagem, tá morta, como Barros. Eles não conseguem achar ninguém. Mas ninguém aqui tá falando, Capela, ninguém tá falando que o Palmeiras tá jogando bem, um futebol vistoso, isso é verdade. O ponto é só que não é motivo pra demitir o cara. O time não joga nada, não pode mandar o treinador embora. Mas o Roger, que tava fazendo o time ganhar, você pedia a cabeça dele. Mas peraí, a temporada já foi definida, acabou? Os títulos todos já passaram, não vai ganhar nada. Eu acho que o Palmeiras já... Se você quiser que o Palmeiras termine o ano campeão de alguma coisa grande. Aposto que você quiser. Eu acho que o Palmeiras só pode... Outra coisa, na Copa do Brasil... Já foi embora o Flamengo. E já vai o Palmeiras também. E o investimento? E o investimento do Corinthians daqui a pouco é o seguinte, se ganhar uma Copa do Brasil, o Ronaldo não pode falar nada porque ele mesmo disse, é muito grande, não é? O quê? Ganhar a Copa do Brasil. Deu direito a uma Supercopa de verdade, né? Não a do Sul aí que inventaram. O que eu tô campeão? Eu tenho direito a uma Super Recopa. Não. Essa não é super, não. O Dracena, você está indignado, seu semblante está bufando de raiva. E ainda mais porque você está ao lado do Capelão. Exato. Esse cara aqui, eu vou falar um negócio, você me tira do sério, rapaz. Até do meu centro, assim, da concentração, ele é meio complicado. Porque tem coisas que o Capelanes fala... credo! Tem coisas que o Capelanes fala que, cara, não... Por isso que o Marco Aurélio pediu folga. Que mundo que ele tá, Chico. Porque eu falo assim, o futebol, cara, se você toda hora não ganhar, você ter que mudar, olha os clubes do jeito que estão, todos quebrados. Então, Capelanes, você tem que ter... equilíbrio na vida. Não é também lá em cima, também não é lá embaixo. Tá pedindo demais, capitão. O Palmeiras está jogando bem? Não está. Pronto. Mas quem está jogando bem, me fala quem. Edu. Entendeu? Se é o Palmeiras que é desclassificado,
nem entre nas oitavas da Copa do Brasil, o que você ia falar? Sabe qual que é o seu problema, Edu? Entendeu? A maior parte da galera, por isso que meu pensamento ele tá em outro lugar. Meu pensamento é o seguinte. A Renata falou que tá jogando bem o Inter. Ela falou. Eu não falei que eu gosto do Vasco. Quem ouviu isso? Eu ouvi aqui baixinho. O time do Brasil da última semana. Na última semana foi. O melhor da semana foi o Inter, junto com o Coritiba. O palmeirense não conseguiu entender o ponto de vista onde eu quero chegar. O palmeirense entendeu, vocês não, vou tentar desenhar. Presta atenção. O palmeirense, ele fala assim, olha os outros times, como eles estão. Você não pode comparar o Palmeiras com o seu nível de estrutura com os times que estão devendo. Ainda bem que ela falou que o cabeça de algodão. Venha, Dolly, dá uma segurada. Já já, Corinthians bem na Libertadores, hein, Ronaldão? Antes... do Corinthians agora, porque vamos ouvir Diniz, Zacarias, Caio César, todo mundo falando sobre o empate em Montevidéu. O líder da competição. Acho que fez um jogo muito bom, competiu muito, marcou muito bem. O Penharol não teve uma chance clara de gol, nem o gol foi uma chance clara, que foi uma bola raspada ali de primeiro pau, que eles tiveram a felicidade de bater bem. Se tinha uma coisa para lamentar no jogo, foi a quantidade de gols que a gente perdeu, que a gente era para ter vencido o jogo hoje. Dos jogos fora, com certeza, foi um jogo que a gente teve mais chance de vencer. Mais do que contra a Platense, mais do que contra Santa Fé. E defensivamente voltou a ter um comportamento muito bom também. Eu quero Memphis ficar aqui no Brasil, no Corinthians. Eu acho... toda a gente sabe, ele é grande jogador por Corinthians e ele ama muito o Corinthians. Ele quer ficar aqui. E para nós é um jogador muito importante. Eu tenho futebol para mostrar no Corinthians. Eu jogo muitos anos no Champions League. Eu ganhei 9 títulos em Europa. Eu estava um amigo do Memphis, mas ele sabe também eu tenho qualidade para jogar aqui no Corinthians. Qual que é a resenha do Diniz contigo? Ele fala pra mim ir pra cima dos caras mesmo, ir pra cima, ir pro drible, né, que é minha característica. Então isso me passa muita confiança, né, me passa muita confiança para poder fazer o que eu sei de melhor, que é ir pra cima, é driblar e é ajudar meus companheiros da melhor forma. Bom, aí estão alguns dos personagens importantes nessa campanha do Corinthians na Libertadores, porque ontem temos que dar... antes de a gente falar sobre isso, posso chamar quem acertou por atacado o nosso placar? Grupo, né? Teve briga no grupo. Aí foi o que eu acertei, foi o que eu falei. Os corintianos do grupo estão brigando. Eu falei, como é que assim? Como assim? E eu não estou fazendo parte. Se liga só, placar de 1-1, placar final em Montevidéu e muita gente se dando bem, hein? Você não. Não, eu errei. E palpite! Então, qual é o jogo do palpite, Cicinho? Penharol e Penharol. Bom dia pra mim, né? 1-1. Corinthians classificado em primeiro. Eu amo o Diego Aguirre, mas não sei não. Acho que hoje é também esse 1-1. Não, tá bom, Chico. 1-1 também. Um empatezinho classifica, é isso aí. Lábia! O Zacarias
isso no programa. Não é tanta gente acertar o mesmo placar. Mas é o seguinte, eu dou mais mérito ainda para Chico Garcia nesse acerto. E vou explicar por quê. Ah, quando ganha empate é o Chico. Não, deixa... Mas eu vou te falar. Aí quando perde, ri pra mim. Você quer olhar o bico antes da hora, calma. Transferban é comigo. Não, é porque Chico Garcia foi massacrado aqui no programa quando defendeu ostensivamente a tese de poupar atletas. Isso. E aí o Diniz, surpreendentemente, ouviu o Chico e poupou praticamente o time inteiro. Só deixou o Hugo Souza, o Gustavo Henrique e também o Gabriel Paulista. De resto, deu chances para outros jogadores para poder dar um respiro, né, Chico? E deu certo. Contra o Botafogo, o time não corria, gente. O Botafogo jogou melhor, fisicamente, inclusive. E aí a gente tava vendo que, pô, até quando ele vai nessa? Por quê? Porque o jogo contra o Galo no final de semana, ele é muito mais importante do que era ontem contra o Peñarol. Se perdesse ontem, o Corinthians ia classificar e possivelmente em primeiro também. Então chega um momento que você tem que estabelecer prioridades. O jogo contra o Galo e contra o Grêmio, para que o Corinthians saia da zona do rebaixamento. Então ele precisa agora... E outra, poupa contra a Platense também, porque aí você foca em Galo e Grêmio. Esse é o planejamento. E ontem não precisou dos titulares para empatar, porque o Peñarol é um time sofrível, viu? Os caras se livravam da bola o tempo inteiro. Sofrível é o Pedro Raul. O problema é que o Corinthians tem alguns jogadores que, obviamente, quando você amplia o elenco, eles também não correspondem. E aí, quando no segundo tempo, né, ele coloca mais da força-tarefa, né, Garro, Yuri, Linga, o Corinthians se impõe e só não conquista uma vitória porque o Yuri perdeu 2 gols feitos. 2? 2 que eu lembro, sim. Foram 2, né? 2. O que é, Ronaldo? Não, eu queria saber o seguinte, será que vai ser fácil pro Marcelo Paz colocar nessa janela que vai ter agora, colocar o Pedro Raul e o Yuri? Por que você só fala na Leila Pereira no Palmeiras e no Marcelo Paz e não fala no presidente nunca do Corinthians? Porque o presidente ele tem que tomar conta do time, do clube, do Ai, a Leila não! Agora, a Leila o Marcelo Paz, o Marcelo Paz... Não, o Marcelo Paz é um cara que conhece muito futebol. E vocês sabem disso. Assim como eu, vocês sabem disso. O cara é expert. Agora, deixa eu só falar uma coisa pra vocês do jogo de ontem. Exclusivamente do jogo de ontem. O que aconteceu ontem? Yuri, você tá brincando com o futebol, filho. Não só você, o Pedro Raul também. Se não é o Zacarias fazer o gol, meu, aí é brincadeira. Então nós estamos lá, os trapalhões completo. Yuri, Pedro Raul, aí tem o Zacarias que vai para o gol. Agora, esse menino André, menino filho, como é que nós vamos vender você? Você quer ser vendido? Desse jeito, você vai estar na mesma lista com o Yuri e o Pedro Raul. Pra vender. Não vai ser vendido. Eu avisei. Desse jeito não vai. Quem que vai comprar uma zinhaca dessa, velho? Então tem que melhorar. Melhorar muito. E se não é o Zacarias, seria pior. Bom jogador, tá? A gente brinca aqui, mas... E fala português. Ele tem bom recurso. Ué, ele foi indicado pelo Memphis. E outra coisa, o Memphis, só vou falar do Memphis aqui, que eu já falei aqui no programa que o Memphis tá fora. Agora, o Memphis só vai continuar no Corinthians se ele abaixar a régua e ter um patrocinador. Senão não tem acordo. Já foi colocado isso pra ele. Fica fazendo isso, fazendo lobbyzinho. Mas vai sair ou não vai? O Ronaldo falando mal do Memphis. Não tô falando mal. Vai sair ou não vai? Eu quero que ele continue também. Entendi o que ele falou. O quê? Eu entendi. Eu quero que ele continue. Eu, Ronaldo Giovanelli, eu quero que ele continue. Mas os valores são absurdos. E tem que ter um patrocinador, senão não vai. O cara fala mal. Não vai! Você não falou que ele já tá fora? Uma pergunta pro Ronaldo. Agora, se arrumar um patrocinador que banque, eu digo que é difícil. Uma pergunta pro Ronaldo. Tal do banco aí já foi? Não tinha trazido o fisioterapeuta dele? Ou sei lá, alguém? Tem um espanhol lá trabalhando. E não machucou agora? Não. O que tem a ver? O auxiliar machucou? Como que ele traz um cara de fora pra cuidar dele? Pra cuidar do joelho, que era a lesão que ele tinha, que ele foi, inclusive... Mas machucou agora recentemente. Não, mas agora foi panturrilha. Se você quiser falar em lesão, Edu, vem cá, Paulinho. Pelo amor de Deus, o Memphis. Quer falar em lesão? Vamos pegar Memphis que não joga. O Paulinho jogou já esse ano já. Paulinho, Vitonhoque, que mais? O Memphis. Tá aí, ganhando dinheiro. Piquerez. O que você quer mais? Agora, se você quiser uma lista de desaparecido, é com o Cicinho. O Yuri, ele perde gol, ok. Só que ele tá lá, o Yuri, você dá um diagnóstico pra ele que você vai voltar em um mês de uma cirurgia, o cara volta em 15 dias e tá lá dentro de campo. Agora o Memphis engana, brinca com o corintiano e ele tá querendo de volta o nenenzinho. Tá querendo turista de novo no Corinthians. Até agora o zagueiro seu sumiu. Mas se baixar agora eu aceito. O zagueiro seu sumiu e o outro tomou a caneta do Memphis. É isso que eu quero. Valorize o Corinthians. É isso que eu quero. Um zagueiro seu sumiu, o outro ele deu a caneta e pá, fez o gol. Então é isso que você
quer ver. O Edu quer ver o Memphis em cima da bola. O outro pediu pra sair. Então, o outro pediu que tava enjoado, né? O outro tava enjoado, o Dória pediu pra sair. Agora o Edu tá falando o quê do Memphis? Que isso? Você quer falar o quê? Ele subiu em cima da bola e fez um gol de cabeça. Fisioterapeuta e machucou, rapaz. Fez um gol de cabeça. Vocês têm medo do cara, velho. Para, eu quero ver se o Everton Guimarães vai enaltecer esse empate, Domingo vai sobrar pra ele. campanha corintiana na Libertadores. E aí, Everton, o jogo ontem foi sofrível, mas pro Corinthians ficou bem melhor, né? Porque o Peñarol tá eliminado. Prepara o lombo. Prepara o lombo. Ô, Renata, me dá o Ronaldo Giovanelli ao lado aqui, por favor, vocês no vão telão. se Se for enfrentar. possível, a equipe técnica maravilhosa. Deixa eu falar. Você hoje, Renata, está Segunda-feira eu quero isso aqui também. Porque segunda-feira o senhor some. Gigante. Com esta indumentária. Segunda-feira o senhor some. É assim com o Charlie, ó, por isso que o senhor some. Eu vou pegar o senhor na segunda. Vai, manda. É você, Oswaldo Maciel. Assustei. Eu olhei aí, Vai, eu assustei, vai, manda. Deixa eu contar uma coisa pra vocês. A vida do Memphis no Corinthians era uma delícia. 5 milhões por mês, hotel 10 estrelas, um oba-oba desgraçado, etc e tal. Por muito menos que isso, o Soares fez história no Grêmio. Né? Deitou, quase ganhou um campeonato brasileiro, lotava estádio, aumentou o plano de sócio, caramba e tal e tal. Então, o Corinthians tem que entender que ou o cara veste a camisa, entra e representa a nossa nação, machucado. ou ele tem que ir embora. Você tá surdo. O cara tá machucado, o que faz o quê? Tem que dar linha. Tem que dar linha. O cara tá machucado, como é que você vai mandar o cara embora? Você não pode mandar o cara embora também. Tem que botar tá machucado. Liga, se quiser jogar. Tem que botar a turma que quer jogar. Se não quiser jogar, tchau, Oswaldo Maciel. E eu vou dizer pra você, Maciel, o meu palpite, atenção, Maciel, meu palpite pra domingo. Flamengo, atenção. Flamengo e Palmeiras, 1-1. O quê? 1-1. Ah, você tá de brincadeira. 1-1. Corinthians e Atlético. Ai, papai. Fala. 2-1. Nossa, nem saiu. Não saiu. Nem saiu. Eu nem entendi. Já tá com medo hoje. 2-1, Galo. 3-0, tem gol do Yuri. 2-1. 3, gol do Yuri. Não. Só o Yuri vai fazer gol no Galo. São Paulo e Botafogo. Tchau, Oswaldo. Me chama que eu vou. São Paulo e Botafogo, Everton. São Paulo e Botafogo, 2-1 pra nós. 2-1 pro São Paulo. Então, beleza. Bom final de semana pra você, muchacho. Vamos para o YouTube, né? Beijos. Me chama que eu vou, é o outro, hein? Não é isso aí, não. Bom, aqui temos uma prévia, mas é um pouco diferente. Mais uma prévia com as comparações. Deixa eu passar pra cá. Olha só, teremos Rossi e Carlos Miguel provavelmente em campo. Varela, ele gosta bastante também de mudar na lateral direita, mas Varela e Giai, Léo Ortiz e Gustavo Gomes, Léo Pereira e Murilo, Alexandro convocado. Só aí já deu Flamengo. E Arthur, promessa. Vão virando aqui pra gente mostrar mais. Vamos lá. Everton Araújo e Marlon Freitas. Pode ser que o Pulgar apareça, acho que não vai ser titular, porque o Everton Araújo vem bem, né? Jorginho e Andréas Pereira. Lucas Paquetá, convocado. E Maurício, será que o Maurício será titular? Carrascal e Alan. Samuel Lino e Arias. Pedro e Flávio Lopes. Leonardo Jardim versus Abel Ferreira. From Portugal, ou Portugal mesmo. Bom, e aí, gente, olhando essa comparação aqui, não teremos muito tempo hoje para fazer o mano a mano que a gente adora. Pra mim é o outro do Flamengo aí. Capelanes, qual é a sua leitura prévia dessa partida? Cara, assim, sem querer ser secador, até porque eu gostaria muito do Palmeiras jogando bem, o Palmeiras campeão, né? O Palmeiras entregando aquilo que o torcedor merece. Mas a minha leitura dessa prévia aí... Pau. Amasso. Vareio. Destruição. O Palmeiras, com esse nível de futebol jogado e com essa escalação aí, perdendo o meio-campo, na minha avaliação, tem que rezar de pé junto para que seja no máximo 2-0 e voltar quieto para São Paulo. Porque o Palmeiras, por mais que tenha camisa, tem que apanhar e ficar calado? História, tradição, com essa bolinha, com esse time, vai pro Rio para passar vergonha. 2-0 é o melhor cenário pro palmeirense na segunda-feira. Os dois estão jogando mal.
Os dois estão jogando Você tá assistindo o abaixo Flamengo jogar? Inclusive contra o meu time. Tá jogando mal o que Flamengo? não é parâmetro. Não é parâmetro. Contra o seu time, que era pra ter sido um 6 pro Flamengo. Que você falou aqui no ar. Que não é parâmetro. Não é parâmetro. Claro que não é. O Grêmio ficou lá atrás esperando olha o Flamengo. pra câmera e falou: o Flamengo está jogando mal. O Flamengo está jogando mal. Mas vocês concordam que sem o Arrascaeta o Flamengo não é o mesmo? Longe. Mas aí o Barcelona do Messi sem o Messi... Não, mas para aí, Vitor Roque também é um cara que muda a história do Palmeiras. Então, os times estão sem jogadores importantes. Vamos cancelar o jogo, então. Não é isso. A questão é que vocês estão falando que porque o Palmeiras joga mal, ele não pode vencer? Não, mas não vai vencer. O Capela não tem como vencer do Flamengo. O Capela primeiro a falar sobre comparar orçamento, de que não dá pra jogar mal contra time de menor orçamento, enfim. O Flamengo foi eliminado na Copa do Brasil, perdendo pro Vitória, que tem um orçamento muito abaixo. Então, o nível do futebol brasileiro. Tá bom, mas, cara, você tá falando aqui como se o Flamengo estivesse jogando essa bola toda. Tem que jogar mais também. Mas no Maracanã, o Flamengo não é obrigado, até porque é segundo colocado e o Palmeiras é a primeira a vencer. E o Palmeiras não ganhou do Cerro. Não é a responsabilidade maior do Flamengo pra esse jogo? Mas a pressão maior é do Palmeiras hoje. Isso, Chico! Não, mas isso tá claro, não é? Deixa o Flamengo não ganhar do Palmeiras pra você ver. Mas o Leonardo Jardim não tem fora, Léo Jardim. O Palmeiras entra no jogo decisivo contra o Flamengo em crise no Maracanã. Se o Flamengo perde do Palmeiras, o Flamengo entra em crise sim. Só que o Palmeiras chega muito mais pressionado. E o Palmeiras vencer o atual Flamengo com a bolinha que tá jogando, se ganhar é zebra. É zebra. Mas peraí, o John Arias, quando tava no Fluminense, adorava aprontar pra cima do Flamengo ou não? É um jogo que eu duvido que ele não entre mais motivado. Apronta contra o Cerro. Ele tá esperando a Copa do Mundo. Pra quem falou O Pedro que ia mudar gosta de fazer gol no Palmeiras também, pra quem voltando. fosse virar... Eu mudei. Não é só uma corrida. É legado. É tradição. Lá vai Tony. Dá-lhe, Tony. Ganhou as 500 milhas, Hélio Castro Neves. Bateu o lance. O Brasil ganhou. Vem torcer pelo Brasil? Aqui, na tela da Band. Domingão, já imaginou mudar de vida com... Flamengo e Palmeiras? Rapaz, viu? Sgarbi. Jogaço, né? Os dois grandes times do Brasil nos últimos bons tempos, é verdade. Em relação ao elenco, em relação a tudo, são os dois grandes times. Mas sabe que eu tô com medo que, por conta desse contexto, fique um medo de perder de ambos? Quando que fala? Eu tô falando com receio, Porque o que o Abel falou, o Léo Jardim também tangenciou na coletiva durante a semana, de que a convocação, a proximidade da Copa, ela tá afetando alguns jogadores, quer queiramos ou não. O Capelani traz argumentos táticos para que o Arias não esteja jogando bem. E eu até respeito, porque realmente às vezes isso dificulta a qualidade do jogador no campo. Mas eu não posso negar que ele está em vias de uma Copa. E que muitas vezes o jogador tira o pé, não entra em tanta dividida, não se expõe
tanto. Mas o treinador tem que ver isso e tirar o cara, Chico. Pronto. Não, mas O treinador tem que ver e falar, amiguinho, vem cá, você tá tirando o pé, eu tô aqui de olho, eu tô aqui vendo que você tá tirando o pé, você vai sair. Aí ele estaria criticando aqui, porque o Arias não joga, porque o Abel não coloca o Arias, não sei o quê. Então não tem saída, né? Mas o Flamengo também tem vários jogadores que vão pra Copa do Mundo, né? Por isso que eu referi, daqui a pouco isso acontece lá também. Eu acho que o Flamengo, ele demonstrou um certo, não desprezo, que é uma palavra muito pesada, mas um descaso, acho que é a palavra correta, no jogo do Vitória. Isso eu achei. Achei assim, a qualquer momento a gente administra, vai passar. E veio o SUS. Não acabou derrotado e eliminado, e aí no outro dia ninguém fez um fora Léo Jardim, não apareceu nenhum protesto, mas está eliminado. A Copa do Brasil acabou para o Flamengo. O Abel pode ter problemas na Libertadores e a lei até disse, é inaceitável. Mas, gente, esse Campeonato Brasileiro, por enquanto, tem sido dominado pelo Palmeiras, que não é o melhor Palmeiras do ano. Que vai Mas tem uma sucumbir coisa agora. importante aí. Sabe por que não teve protesto, fora Léo Jardim, elenco não sei o quê? Porque o Flamengo entendeu o seu tamanho. A Copa do Brasil ficou pequena pro tamanho do Flamengo. Vai te lascar, a Copa do Brasil. vai te lascar. O Flamengo foca no brasileiro na Libertadores. A Copa do Brasil é legal, ela é importante, mas é menos importante do que o brasileiro e Libertadores. A Copa do Brasil é legal. Não, é legal. ninguém Se o falou Abel isso. Ferreira estivesse fora da Copa do Brasil, você tava destruído. Tava destruído Eu vou falar por quê. Tava, e esse seria o seu argumento. Mas posso explicar o porquê? Pode. Os dois ganharam o campeonato estadual, não ganharam? O Flamengo. O Palmeiras não entendeu o seu tamanho. O Palmeiras ficou maior que o Paulistinha. O Palmeiras tem que focar no brasileiro, Libertadores e Mundial. Esse campeonato. Mas posso fazer uma pergunta aqui? O Flamengo ganhou a Recopa Sul-Americana? O quê? O Flamengo ganhou a Recopa Sul-Americana? Quem ganhou foi o Corinthians, meteu 3 pra valer 2. Quem é favorito? Quem é favorito? Rápido. Palmeiras ou Flamengo pra amanhã? Flamengo, na minha opinião. Por causa do Maracanã. Que mais? Gente, Flamengo. Cadê? Que mais? Flamengo vai ganhar. Amanhã. Flamengo porque joga em casa. Pronto. Mas seria uma surpresa o Palmeiras ganhar? Muita. Zebra. Só tocar num ponto, eu gostei que o Chico falou aqui e como ex-atleta, eu acho algo muito importante essa questão de Copa do Mundo. O mais viável seria, porque vão criar, mas o clube que paga, seria os treinadores chegar nos jogadores, convocados ou aqueles pré-convocados e falar, como está a sua cabeça para o jogo? É isso. Por quê? Nós estamos falando de um segundo semestre e realmente o jogador ele fica com medo de pegar gripe, de ter dor de dente para não ir para uma Copa do Mundo. Então, num jogo importante como esse, quem vai entrar, se estiver focado, vai render mais do que aquele que está com um pouco de receio. E isso poderia acontecer nos clubes. O Abel falou sobre isso na coletiva, né? Sobre a questão mais da uma Copa desculpa do Mundo. Abel. Sempre culpa dos Agora, outros. palpite. Vamos para São Paulo e Botafogo. Ronaldão. São Paulo e Botafogo. Botafogo deles, bebê. 3-0 para o Botafogo. Chico. 0-0. Para, Chico. Capelanes. 2-1 Botafogo. Errou! Edu. 1-1. Eu vou de 2-2 esse jogo. Mudou, Cicinho. São Paulo não toma gol nesse jogo, mas nem a pau. 2-0 tricolor. Que isso, confiança. Gabi. 2-1 São Paulo. Agora vamos para mais uma partida importante. Corinthians e Galo, Edu. 1-0 Galo. Capelanes. Corinthians contra o Atlético Genérico. 2-0 Timão. Cicinho. Meu Galo tá melhor do que o do Everton. 2-1. Eu vou repetir o 1-1 de novo pro Corinthians com o Galo. Ah, é? E aí, Chico? 3-1 pro Corinthians. E pra vocês, Gabi? Vou com você, Rê, 1-1. Ronaldão. O Vitória mete 3 no Inter lá no Barradão. Vitória mete 3-0 no Inter. Quem? O Vitória mete 3-0 no Inter. Foi embora. Ela saiu da fria. Cadê a balada? Não vai. Esqueci a pergunta. Vai acabar, vamos lá então. Pro Flamengo e Palmeiras. É 3-0, tem gol do Pedro. Pedro. Que é isso, Gabi? 3-0 Flamengo. 1-2 Flamengo. Olha, fiquei até louco. 1-0 Palmeiras. E lá no Sul é 1-0 pro Grêmio no Santos. Tá, Quem? E aí, Cicinho? 3-1 Palmeiras. Capelanes. Vou torcer pro Palmeiras. 2-0 Flamengo e fora Abel. Eu vou de... 2-1 Flamengo. Você quer empate de novo. E aí, Edu? 2-1 pro Palmeiras. Boa, 2-1. E acabou o bom final de semana. Tem Indy na Band. A gente volta segunda-feira.